Fala pessoal, hoje vamos comentar sobre vários tópicos, dividendos da semana e ativos que recentemente anunciaram proventos e ainda possuem a Datacom em aberta para ter direito a esse provento. Também irei comentar sobre uma postagem bem interessante que eu vi sobre ações de bancos que historicamente foram ativos defensivos, porque em cenários de recessão, juros altos, juros baixos, os bancos sempre se mostraram bem resilientes no seu resultado e historicamente geraram valor para o acionista. Terceiro ponto, várias dúvidas que vocês me enviaram sobre quantas empresas tem na carteira, sobre a Oi e também sobre outras dúvidas. Aí direto e reto, uma forma de encontrar o calendário de proventos, entra no Investor 10, clica aqui na parte de mais e depois em agenda de dividendos. Consequentemente, irá abrir essa página da agenda de dividendos, é só clicar aqui que aparecerá vários ativos que possuem a Datacom em aberto. Daí é só ir para cá e perceba que já temos proventos para a segunda-feira da Kepler, Vulcabras, Banco Banestes, entre outras empresas. E na medida que a empresa for anunciando algum provento, aparecerá o valor, a Datacom e a data de pagamento. E a primeira empresa que recentemente anunciou proventos foi a Kepler Weber, cerca de 54 milhões entre dividendos e JCP, e o valor líquido por ação dá quase 30 centavos, Datacom, dia 28 de agosto, e a data de pagamento acontecerá no dia 8 de setembro. E nesta cotação, esse provento representa 2,6%. Outro detalhe que eu sempre cito, olhem para o histórico de proventos, perceba que é um ativo cíclico, do nada o provento subiu, depois caiu, depois subiu novamente, e se continuar nesta tendência, o provento pode cair nos próximos anos. Ou seja, em ativos cíclicos, tem que ter cuidado para não comprar no topo e depois ficar 2 ou 3 anos sem receber nenhum provento. E nem estou afirmando que isso irá acontecer na Kepler, e sim para ativos cíclicos em geral. Já outra empresa que anunciou 15 centavos de dividendos foi a Vulcabras, Datacom, dia 30 de agosto, e a data de pagamento no dia 14 de setembro, o que nos dá 0,7% de yield na cotação atual. E a Vulcabras foi um small cap que disparou 60% em 12 meses, então realmente teve vários ativos que subiram drasticamente, principalmente por causa do forte resultado e também dessa perspectiva de queda de juros. Fora isso, nos dias 31 de agosto e no dia 1º de setembro, tem o Banco Banestes, o Itaú e o Banco Bradesco, porém é aquele dividendo mensal que é praticamente irrelevante em função da cotação dessa empresa. E esse ponto é até chato para o pequeno investidor que possui uma pequena posição e recebe aquele provento tão baixo que nem consegue comprar uma ação. Então, seria mais prudente da empresa pagar de forma trimestral ou de forma semestral, porque o recurso seria mais interessante e o montante recebido seria mais atrativo. Já outra empresa que anunciou um grande JCP de quase R$ 1 bilhão foi o Banco do Brasil, o que nos dá 33 centavos por cada ação. Datacom ainda dá tempo, dia 11 de setembro, e o pagamento acontecerá no dia 29 de setembro. E como é JCP, eu retirei os 15% de IR, temos 28 centavos, o que nos dá 0,6% de yield em função da cotação atual. Em particular, já é de conhecimento de todos que eu praticamente aportei 3 anos no Banco do Brasil e hoje ele representa a principal posição da carteira do canal e é quase 25% do portfólio. Ou seja, mesmo sem aportar, há certo tempo, ele ainda representa uma grande parcela por causa dessa alta na cotação. Já outro dado é que eu possuo 4.200 ações do banco na carteira do canal e o dividendo se recebe por cada ação que você possui. Por exemplo, apenas para este anúncio, é só pegar o dividendo por ação líquido vezes a quantidade de ações. Então, só para este anúncio, eu irei receber quase 1.200 do Banco do Brasil. Fora isso, o banco ainda deve anunciar para novembro, dezembro e também para fevereiro de 2024 para o exercício de 2023. E outro dado bem interessante foi uma postagem que eu vi sobre ações de bancos que historicamente foram defensivas, porque no primeiro quadro temos a taxa Selic e nos outros quadros temos aqui o Banco Itaú, o Banco Bradesco, o Santander e o BTG Pactual. E perceba que mesmo em cenário de juros elevados ou baixos, ou em um cenário de recessão ou de pandemia que aconteceu, historicamente os bancos geraram valor para
o acionista e sempre reportaram balanços atrativos. Daí, nessa postagem aqui da fonte do Twitter, na alta de juros, os bancos conseguem aumentar a sua rentabilidade com empréstimos e financiamentos. Já o segundo ponto concorda em partes, que ele destacou a redução da inadimplência se for bem gerido e não aconteceu em alguns bancos, principalmente no caso do Bradesco e do Santander, que a inadimplência teve uma elevação robusta. Terceiro ponto, historicamente os bancos geraram valor para o acionista. E o quarto ponto, que o custo de captação do banco pode aumentar. Daí, essa postagem retrata muito bem isso. Por exemplo, uma captação que o Banco BMG está querendo fazer é uma letra de crédito e eles irão pagar CDI mais 4,2% em 10 anos. E o Luan Alves destacou a remuneração atual é de 17,5% ao ano, de forma bruta, o que dá quase 1% ao mês, de forma líquida, olhando para o longo prazo. E o segundo ponto, sobre essa parte de custo de captação, perceba que o BMG recebe cerca de 20% ao ano, realizando um empréstimo consignado dos aposentados e pensionistas, e ele paga 17,5% ao ano de captação na média. E o que sobra tem que pagar todo o custo administrativo e podem até gerar prejuízo com essa operação. Já outro exemplo, do caso do Banco do Brasil, que o custo de captação é um dos menores do setor. Perceba, depósitos de poupança, eles tiveram um custo de 61% da Selic, depósitos a prazo, 78% da Selic, LCA, 91% da Selic do período, depósitos interfinanceiros, 25%, e LCI, eles tiveram um custo de 85,7% da taxa Selic. Ou seja, o custo de captação, por exemplo, do segundo TRI de 22 foi de 63,4% da Selic e no segundo TRI de 23 de 71% da Selic. Ou seja, o custo de captação do banco é muito baixo e eles emprestam por taxas de juros bem mais atrativas e acabam ganhando essa diferença e também outros custos do banco. Já outro ponto dessa postagem, ele também destacou no cenário de baixa de juros. Isso aqui pode ter um efeito negativo, porque acontecerá a diminuição da rentabilidade do banco, aumento da inadimplência, eu acho esse ponto muito subjetivo, vai depender de cada banco, e a diminuição do valor do mercado também irá depender de cada banco, até porque, em alguns momentos de queda de juros, o mercado pagou um múltiplo muito elevado para vários bancos, ou seja, esse ponto a redução do valor do mercado não acontece para todos os bancos. Outro ponto é que os bancos também podem ser recompensados com a melhora da economia, aumento do consumo, menor taxa de desemprego e redução no custo de captação. Daí, nos dois cenários, de juros baixos e juros altos, os bancos conseguem ser rentáveis e geram um resultado expressivo. E outro destaque muito bom foi esse comentário: setores defensivos não quer dizer que eles só irão subir independente do cenário, mas sim que eles são resilientes. Até porque teve bancões que caíram na cotação, principalmente o Santander e o Bradesco, porém, olhando para uma janela de longo prazo, esses ativos geraram valor para o acionista. Tanto que, utilizando o comparativo de rentabilidade do Investor 10, olhe que para 10 anos o Santander entregou 600% de retorno total, o Banco do Brasil, 300%, o Bradesco, 65% e o Itaú, 410%. Ou seja, fora o Bradesco, os outros três bancos geraram muito valor para o acionista, olhando para esta janela de 10 anos. E agora eu irei responder sobre várias dúvidas, uma delas sobre qual corretora eu indico. Em particular, eu utilizo a corretora do BTG Pactual e também vocês podem criar sua conta através da parceria que eu firmei com Casa Capital e tem um link no comentário fixado desse vídeo ou na descrição do vídeo. Daí, entre em contato para obter vários benefícios exclusivos no BTG Pactual. Já outra pergunta que eu recebi: qual o número máximo de ativos que eu gosto de ter em carteira? E também ele perguntou sobre a divisão por setor ou por alguma categoria. Em particular, a carteira do canal possui 11 empresas no momento, e isso aqui é gosto pessoal meu, eu não gosto de ter muitas empresas na minha carteira. Então, eu fico confortável com o número entre 8 a 12 empresas na minha carteira. E, historicamente, a minha carteira sempre ficou concentrada em algum ativo. E, no momento, a concentração está no Banco do Brasil e também na Irani.
E esses ativos representam uma grande posição da carteira porque aconteceu essa grande disparada na cotação que eu fiquei bastante tempo acumulando, principalmente de 2020 até o início de 2023. Consequentemente, foi acumulando durante esse período que muitas pessoas não queriam o banco, aí do nada aconteceu essa disparada na cotação. E também um caso parecido aconteceu na Irani, porque a empresa subiu mais de 50% na cotação em 12 meses. Ou seja, esse percentual pode mudar por causa do aporte e também de alguma performance expressiva que algum ativo pode reportar. Mas, em geral, os critérios da minha estratégia são esses 7 passos: histórico consistente de lucros e de proventos, uma boa política de proventos, boa frequência nos anúncios de dividendos, preço atrativo, dívida controlada, perspectiva da continuação do bom balanço e também dividendo interessante em função do preço que eu paguei. E esse sexto ponto é crucial, até porque queremos empresas que geram um resultado expressivo hoje e que deverão manter esse forte balanço para os próximos anos, porque não adianta nada a empresa pagar 10% de yield, 15%, aí no outro ano o lucro despenca e o provento também. Ou seja, consistência é tudo na minha estratégia. É evidente que nem todas as empresas irão performar de forma positiva. Outra pergunta que eu recebi foi sobre o número de ações emitidas. Será que pesa na minha decisão? E esse fator não é decisivo para mim, mas tem um ponto para se alertar, porque a empresa precisa lucrar bastante para pagar um grande provento. E um exemplo disso é a Itaúsa, que possui quase 10 bilhões de ações, e para a empresa pagar R$ 1 de provento, eles teriam que distribuir praticamente 10 bi de proventos. E a empresa raramente fez um pagamento tão elevado assim. Ou seja, para acontecer um dividendo expressivo no caso da Itaúsa, só se o Banco Itaú aumentar o seu payout drasticamente, como aconteceu em 2018 e em 2019. Caso contrário, o provento será moderado, como a empresa sempre pagou. E por fim, outra pergunta que eu recebi: será que eu já cometi um grande erro ou alguma decisão errada? E sim, todo mundo erra na bolsa e você tem que estar preparado para isso. E eu separei 3 casos. A IRB, que eu errei, mas eu não perdi muito porque a posição era muito pequena e também, quando aconteceu todo o rolo, eu parei de aportar na empresa. E um erro meu, aqui no caso da IRB, é que eu duvidava que a empresa iria reportar prejuízo, e até a maior resseguradora da América Latina, com 40% de fatia de mercado, reportou um prejuízo bilionário. Outra empresa que eu coloquei aqui no meio foi a S Brasil. Em particular, não é um erro, porque até que eu estou com lucro nesse ativo na minha carteira, mas o retorno total ainda não foi atrativo, porque a empresa nem decolou na cotação e no momento não tem pago um provento atrativo, e é justamente o que eu busco para as ações da minha carteira. Fora isso, a dívida está bem elevada, o que pode gerar mais proventos baixos para o curto prazo. E o terceiro erro que eu coloco é sobre muita diversificação, principalmente no começo, que eu possuía um capital muito baixo e eu coloquei várias empresas na minha carteira. E o que mais acontece é que o cidadão sai atirando para tudo que é lado e coloca várias empresas na carteira, nem sabe como a empresa ganha dinheiro e nem sabe se o preço está atrativo ou não, e só coloca como se fosse um álbum de figurinhas para preencher aquele álbum com qualquer empresa só para dizer que possui uma empresa de certo setor. Então tenha cuidado com esse ponto. Já vi várias pessoas se arrependendo, principalmente eu, logo no começo. Depois realoquei melhor os ativos da minha carteira conforme a estratégia que eu fui formatando ao longo do tempo. Então, pessoal, comentamos aí sobre vários pontos e dúvidas que vocês me enviaram. Aí deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também comenta qualquer coisa, porque ajuda no engajamento. E por fim, aquele pedido clássico: se torne membro do canal para ter acesso a mais de 170 vídeos educativos. E eu posto com muita frequência vídeos, planilhas, postagens, tem um Telegram e muito mais. E ainda tem aquele ponto: o preço é baixo e se você não gostar, você cancela em um clique com zero enrolação. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.